do papel do centroavante, o Pedro foi melhor, né? O Gabriel fez gols de pênalti, o Pedro fez mais gols de bola rolando. Então, dentro dessa função de definição, o Pedro se saiu melhor, mas o Gabriel, o papel do Gabriel no time do Flamengo, ele vai além dos gols marcados, né? E o Gabriel, ele tem circulado bastante, eu gosto muito da iniciativa do Gabriel. Então, ele tem circulado bastante em alguns dos bons momentos do Flamengo, que não foram tantos nesses 2 jogos do Mundial, o Gabriel teve participação em deslocamento. Um outro jogador do Flamengo, e são poucos os que se salvam em termos de performance no Mundial, mas um outro que me agradou, que eu acho que sai com saldo positivinho, é o Ayrton Lucas. O Ayrton... louco! Que golaço! Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para você aqui um trechinho dos comentaristas analisando a vitória do Mengão por 4-2 em cima do Al-Ahly. Se você é Mengão, se você é Flamengo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens de vídeo são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link do canal da ESPN como créditos. Vamos ver, galera, o que eles falaram da vitória do Flamengo. Simbora, vamos lá. Gustavo Zupac e Silas, os meus companheiros para hoje. Boa noite, amigos. Bem-vindos. Tudo bem, Zupac? Ótima noite. Glaucia, Silas, fã de esporte. Uma ótima noite a todos. Beijo, Silas. Que estilo com esse óculos, hein? Tinha que falar. Vai enxergar de longe. Oi, Glaucia, um beijo para você, um beijo para o Zupa também, para o fã de esporte. Vou pegar carona na história do Zupa aqui, que o Gustavo Neri foi dar uma entrevista ali na Zona Mista e chegou de óculos. E perguntaram para ele, e aí, Gustavo Neri, tá usando o grau? Não, minha mulher falou que eu fico mais bonito assim. Mas no meu caso, acho que não é nenhuma coisa nem outra. Nem minha mulher falou nada e eu tô precisando dele para poder ler bastante bem. Ficou bom, eu falo, ficou ótimo, sim. Ficou excelente. Obrigado. Tá elegantíssimo. Tá muito elegante. Vamos lá, amigos, para falar desse Flamengo que ficou com esse 3º lugar no Campeonato Mundial, mas agradou o jogo do Flamengo? Não agradou. Assim, a vitória de hoje sobre o Al-Ahly, ela valeu para uma única coisa: evitar a gente tratar o Mundial do Flamengo como um fiasco retumbante. Retumbante como foi, por exemplo, o primeiro Mundial do Palmeiras com o Abel, né? Aquele Mundial de preparação super atropelada, que o Palmeiras perdeu a disputa de terceiro para o próprio Al-Ahly. E o Flamengo flertou muito com esse risco, porque, assim, no total, eu acho que o Flamengo teve alguns instantes de jogo interessante, mas no total, eu gostei mais do time egípcio do que do time brasileiro, especialmente no 11 contra 11. Acho que o Flamengo foi inferior ao Al-Ahly no geral do 11 contra 11. E em algum momento do segundo tempo, o Al-Ahly perde o pênalti, depois faz 2-1 no belíssimo gol do Abdelkader, que fez uma partidaça. Aliás, fez um Mundial muito bom, número 9 do Al-Ahly. Já havia jogado muito contra o Real Madrid, dado um trabalhaço por um lado, e fez uma partidaça contra o Palmeiras, contra o Flamengo. O segundo gol do Ahly foi um belíssimo gol. Então, o Flamengo sofre o pênalti, o jogador perde. Na sequência, o Abdelkader faz 2-1. Na sequência, teve a chance de fazer 3-1. Então, ou seja, contando o pênalti ali, o Flamengo correu o risco de, em algum instante do segundo tempo, estar 4-1 para o adversário. Porque o volume de jogo, ele era compatível com essa conversa. O Flamengo teve momentos em que não conseguiu jogar. E muito pelo contrário, o Al-Ahly chegava com muita facilidade na área do Flamengo. Então, eu acho que em termos de desempenho, no geral, pegando os 2 jogos, foi um Mundial muito ruim do Flamengo. Especialmente dentro daquilo que a gente sabia que esse time era capaz de fazer, né? O Flamengo embarcou por Marrocos com a gente discutindo quão acessível era o Real Madrid. Os outros, por conta de um momento de temporada... Os jogadores falaram sobre isso, o próprio Vitor Pereira também. Houve um erro de planejamento, talvez aí vocês acham, até do trabalho ter que ser iniciado antes, porque já se sabia que o Flamengo teria esse início de temporada com esses principais jogos logo de cara, né? Supercopa, Mundial, enfim. Vocês acham que poderia ter começado um pouco antes esse trabalho no Flamengo? E até outra também, né? Um time que se conhece. Por mais que você tenha a troca de comando técnico, são jogadores já muito acostumados a jogar juntos para que não se veja tanta coisa em campo, né? Assim, poderia ter voltado antes, porque... Pela Copa do Mundo, né, os campeonatos acabaram em novembro aqui. Então, os jogadores tiveram um bom tempo de férias, né? Então, o Flamengo poderia ter antecipado um pouco essa volta de férias, pensando na aceleração desse projeto para o Mundial. Então, sob esse ponto de vista, o Flamengo poderia ter se preparado melhor para esse campeonato. E é um time que está sofrendo muito pela maneira que joga, né? O Flamengo é um time que tem dificuldade para marcar pelos lados, e isso é sabido, já era sabido desde o ano passado. Alguns times tiraram proveito, inclusive, disso. O próprio Vitor Pereira
no Corinthians, conseguiu tirar proveito disso na Copa do Brasil, no segundo jogo da final, e nesses 2 jogos ficou muito nítido, e o próprio Vitor Pereira, em todas as suas manifestações, ele fala sobre competitividade, sobre ser melhor sem a bola, e o Flamengo tem que ser melhor sem a bola. Foi muito fácil para o Al Hilal e para o Al Ahly agredir o Flamengo. Foi muito fácil para o Palmeiras agredir o Flamengo pelos lados nessa recuperação de bola e aceleração a partir daí. É um time vulnerável em termos competitivos sem bola. Imagino que à medida em que o Flamengo for evoluindo fisicamente dentro da temporada, o que é normal, isso diminua um pouco. Mas é um ponto que o Vitor Pereira vai ter que trabalhar muito e pelas palavras dele, eu sinto que ele não tem convicção de que é possível tornar esse time competitivo sem bola, sem mexer no quarteto. Eu acho que a tentativa é essa, e a obrigação é tentar. Mas, pelas palavras do Vitor Pereira, ele não está convicto que dá para fazer isso. Talvez ele perceba no curto prazo que vai ter que mexer no quarteto, o que vai abrir uma outra discussão, porque não é fácil mexer no quarteto do Flamengo e botar alguém no banco de reservas. É isso que eu ia falar. Você vai tirar quem? Cara, você vai tirar o Gabigol, Pedro, o Arrascaeta, Everton Ribeiro. Cara, ele vai ter que dar um jeito, mas esses caras, nenhum deles pode sair, né? E o grande Flamengo que encantou todos nós, ele tinha um lateral esquerdo mais lento, que era o Felipe Luiz, e um jogador muito incisivo e vertical, que era o Bruno Henrique. Do outro lado, ele tinha um jogador mais lento, mais rápido, no caso, que era o Rodinei, num primeiro momento o Rafinha, mas lá na beirada ele tinha o Everton Ribeiro, um jogador mais para pensar. Eu acho que ele vai ter que resolver essa questão, porque nesse formato que ele está usando, Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta do outro, e 2 mais enfiados, ele está sem a velocidade pelos lados. Sim. Porque o Ayrton Lucas dá essa velocidade, o Varela já não dá tanto, o Mateuzinho dá essa velocidade, e principalmente o peão do meio-campo, número 5, ele vai ter que achar um outro João Gomes. João Gomes fez gol hoje na estreia dele pelo Wolverhampton. Ele vai ter que achar, não digo o João Gomes, a característica do jogador, que é o cara que o Flamengo vai precisar para resolver ali, para deixar essa galera da frente trabalhar com mais tranquilidade. Agora, não tendo os beiradas rápidos, eu acho que o Vitor Pereira vai... Ele tem lá no elenco, ele tem Marinho, ele tem Everton Cebolinha, que até entrou muito bem jogando do outro lado, um lado que ele nem gosta, né, Zupa? Mas ele vai ter que resolver isso aí. Ele mesmo disse na entrevista, né, Glaucia, que serviu para ele tirar algumas conclusões. Agora, a gente não pode esquecer que já... Daqui a pouco tem Independente Del Valle, tem lá e aqui, tem 3 clássicos para jogar. A sequência do Flamengo é puxada, são os 3 clássicos cariocas. Deu um alívio. Del Valle aquele alívio assim que você colocou só o queixo para fora d'água, não colocou muito mais do que isso. Del Valle hoje sagrou-se campeão da Supercopa do Equador, que não é lá um grande torneio em termos competitivos, mas o Del Valle, que vai ser o próximo adversário do Flamengo numa final, levantou uma taça hoje, bateu o Alcas e foi campeão com o time base que bateu o São Paulo na Sul-Americana. Ou seja, é esse time base que o Flamengo vai enfrentar nos 2 jogos de Recopa. A Recopa a gente transmite também aqui na ESPN. Exclusividade. A turma vai acompanhar este jogo do Flamengo contra o Del Valle Com e certeza. de volta, 2 jogos. Estamos todos de acordo que o lance da expulsão do jogador do Al Ahly hoje foi importante dentro Mudou o jogo. do jogo, né? Um lance capital. E a gente traz os números aí, ó. Flamengo antes e depois dessa expulsão que aconteceu no minuto 69. Então, antes, 1 gol marcado, 2 sofridos, 271 passes certos, 5 chutes, 3 chutes certos e 4 grandes chances. Depois da expulsão, 3 gols marcados, nenhum sofrido, 115 passes certos, 4 chutes, 3 chutes certos e 2 grandes chances. Do papel do centroavante, o Pedro foi melhor, né? O Gabriel fez gols de pênalti, o Pedro fez mais gols de bola rolando. Então, dentro dessa função de definição, o Pedro se saiu melhor, mas o Gabriel, o papel do Gabriel no time do Flamengo, ele vai além dos gols marcados, né? E o Gabriel, ele tem circulado bastante, eu gosto muito da iniciativa do Gabriel. Então, ele tem circulado bastante em alguns dos bons momentos do Flamengo, que não foram tantos nesses 2 jogos do Mundial. O Gabriel teve participação em deslocamento. Hoje teve uma bola no primeiro tempo, estava 1-0 para o Flamengo, ou estava 1-0 para o Flamengo ainda. Que o Gabriel podia dar uma... O Gabriel recebe, acho, do Arrascaeta na meia-lua. E ele podia abrir para o Pedro no lado esquerdo da área, que o Pedro ia entrar batendo e ia fazer o gol. Mas aí abriu um clarãozinho, o Gabriel quis meter o pé de canhota, a bola pegou até no gogó do goleiro, o goleiro bateu roupa. Ali ele poderia ter servido o Pedro, era o 2-0, mas eu entendo porque o centroavante também vive desse afã de marcar. Assim como o Pedro poderia ter servido o Gabigol de cabeça,
uma bola também do Arrascaeta, também seria o 2-0. E ali eu, sinceramente, eu acho que o Pedro, ele não é egoísta, já está bem claro isso. Mas ele comeu bola ali porque o Gabigol até chega na bola porque o goleiro rebate para frente e o Gabigol joga ela por cima. E até meio, não chegaram a discutir, mas discutiram a jogada. E ali era um lance para rolar para trás, cabecear para trás e o Gabigol ia estufar a rede. Eu acho que além do Pedro... Ah, não, mas ali, nessa ocasião, quem perdeu o gol foi o Gabigol, né, cara? Porque o goleiro rebate e a bola sobra para ele e ele mete a bola para cima, né? Do Gabriel, mais o Pedro do que o Gabriel. Acho que o Pedro jogou melhor o Mundial do que o Gabriel. Um outro jogador do Flamengo, e são poucos os que se salvam em termos de performance no Mundial, mas um outro que me agradou, que eu acho que sai com saldo positivinho, é o Ayrton Lucas. Acho que o Ayrton Lucas, ele se oferece muito para o jogo, ele é um lateral muito forte no apoio, acho que tem que cuidar um pouco mais atrás, especialmente nessas fragilidades que o Flamengo tem, mas ele foi uma opção muito boa. E para esse time do Flamengo, que tem muita gente que mete bola, você tem um lateral que se apresenta como ele, esse cara vai ser acionado o tempo inteiro. E ele, acho que foi, junto com o Pedro e com o Gabriel, foram os únicos que apareceram um pouco mais nesse Mundial. E o que afinal o Vitor Pereira tirou desse Mundial, vocês acham, hein? Que ele disse que, olha, deu para ver o quê? O que ele tem de peças de opção ou que de fato ele vai ter que mexer, como o Zupa falou, vou ter que mexer no quarteto ou vou ter... O que afinal ele traz para casa? Para mim, o Ayrton Lucas pode se tornar o El Avião do lado esquerdo, né? Porque a velocidade é parecida, acho que ele não tem aquele mesmo balanço de drible que o Rodinei, mas ele vai no espaço vazio também, com muita velocidade, ele sabe dar o tapa na frente. Agora, eu acho, Glaucia, que ele vai ficar refém, o Arrascaeta não tem como mexer. Sim. O Pedro hoje não tem como mexer, mas ele vai ter que se virar com o Gabigol, com toda a idolatria que ele tem, com todo o grande jogador que ele é, porque ele vai ter que colocar mais velocidade lá na frente. Por que eu estou falando isso? Porque no Corinthians ele tinha o Uri Alberto e fez o Roger Guedes fazer o lado, trabalhar muito para poder jogar. Cara, Gabigol não sai do time, cara. E o Roger Guedes começou a fazer isso e está muito bem. Sim. Mas o Gabigol não tem condição de fazer isso. Porque o Gabigol é o cara que está vindo armar. Mas o Gabigol já tem armador lá. Já tem a Arrascaeta e já tem o Everton Ribeiro. Então ele vai ter que... Eu não sei se vai ser por produção, eu não sei porque com o Cilinho lá era assim. Mexer no prestação... O Cilinho falava para nós, é prestação de serviço. Assim como eu sou um número, o técnico, vocês jogadores, vocês são números também. A hora que eu pegar o scout lá, eu ver, jogou, atacou, deu assistência, fez gol, mas e o pós-perda, como que tá? Porque para essa função, o que se exige é esses deveres. Para jogar na meia, você tem que ajudar, Então, assim, mas ele é suficientemente inteligente, já disse que tirou conclusões. Vamos ver qual vai ser a sequência nesse aspecto que você me perguntou, Glaucia, da arrumação do time, principalmente do meio para frente. Marinho vai embora? Vai pedir para ir embora? Porque não joga. Jogador que foi melhor jogador da Libertadores em 2020. Quando jogou 3 anos. De lateral esquerdo. Justamente, então... Aquela necessidade de improviso. É bastante coisa para ele resolver, hein? E aí, Zupa? Eu acho que ele vai tentar, essa formação, ele tem que tentar até o final, tem que tentar oferecer um pouco mais de competitividade para os jogadores. Essa questão da pressão pós-perda é muito importante, porque nesse modelo, ou o Flamengo recupera rápido a bola, ou ele vai sofrer. E esses jogadores não têm por característica essa volúpia de recuperar rápido a bola. Então, ele vai ter que, de alguma forma, tentar estimular isso nesses jogadores. Não sei se ele vai conseguir. Se ele não conseguir, ele vai ter que olhar para outro tipo de formação. E aí ele pode sacrificar a função do Gerson, ou ele pode sacrificar a função do Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro, se não for o Gerson, é o próximo da lista que pode perder espaço. Vamos ver como é que foi a vitória do Real. Vamos lá, galera. Se o Vitor Pereira tiver que tirar um dos 4, ele vai tirar o Everton Ribeiro. Quem que ele tirou hoje? Everton Ribeiro, para pôr o Cebolinha. O Cebolinha jogou pela ponta direita. O Gabigol ele não vai tirar. Ele não vai querer se queimar. E o Pedro, ele não vai tirar também, cara. O cara tá metendo um gol atrás do outro. Fez 4 gols no Mundial. Foi o artilheiro do Mundial. O Gabigol, se tiver pênalti, ele vai e marca. Ele não perde, cara. Simplesmente não perde. Nenhum goleiro defendeu pênaltis de Gabigol. Os 2 pênaltis que ele errou foram na trave. Ou seja, o cara é muito difícil perder pênalti. Já perdi as contas de quantos pênaltis Gabigol converteu.
Só perdeu 2, cara. O cara tem um aproveitamento espetacular. É acima de 95%. Eu não sei o certo agora, o número, né? Mas o Pedro. Como que você vai tirar o Pedro? O Everton Ribeiro pode ser que venha a sair. Hoje o Everton Ribeiro carregou a bola demais. Tinha hora que ele levava a bola, levava. Em vez de passar a bola, ele perdia a bola. Então, assim, acho que dos 4, se tem um que vai perder a posição, será o Everton Ribeiro, para ele mudar o sistema de jogo, né? Agora, se ele for jogar com losango, daí não precisa mexer no time, joga assim mesmo. Só que, cara, esse time, na hora que ganhar uma força física, na hora que tiver mais intensidade, na hora que tiver embalado, acho eu que esse time aí dá conta, cara. Só tem que entrosar com o sistema de jogo do Vitor Pereira, porque não é igual o sistema de jogo do Dorival Júnior, né? Principalmente na parte defensiva. Não sei o que aconteceu, mas não é igual. O time do Flamengo tinha uma defesa melhor do que é hoje. E são os mesmos jogadores. O que aconteceu? Por que será que tá assim? Uma notícia boa nesse Mundial foi o Ayrton Lucas, que já tinha feito uma final de Libertadores legal, né? E a expulsão do jogador do Atlético Paranaense sai em cima da jogada dele. E hoje também, galera, a expulsão do jogador do Al-Ahly sai em cima da jogada do Ayrton Lucas. Tá indo muito bem. O Felipe Luiz é bom, só que o Felipe Luiz já tem mais idade, o Felipe Luiz é mais técnico, mais cadência, ele tem mais lentidão também, né? Ele não marca tão bem quanto o Ayrton Lucas, não tem a mesma velocidade que o Ayrton Lucas. Então, tá aí uma boa notícia para nós aí, o Ayrton Lucas na lateral esquerda. E o Pedro e Gabigol, né? Eu acho que não pode mexer nesses dois, sei lá. O Vitor Pereira que vai ter que dar os pulos dele aí. E na hora que voltar o Bruno Henrique, cara, meu Deus, cara. Logo, hein, galera? Lá pro mês de abril, maio, o Bruno Henrique tá de volta, hein? Ele já está em transição, indo pro campo para treinar com bola. Então, logo, ele estará de volta. Bruno Henrique neles, hein? Cara veloz. Tomara que ele volte bem. Valeu, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!